Glória a Deus. Quem já tem sentido a presença de Deus aí? Eu também tenho sentido muito a presença do Senhor. Desde o início do culto que nós chegamos aqui, Deus já está movendo, Deus já está falando conosco de várias maneiras, né? O louvor é um instrumento poderoso que leva ao nosso coração a presença de Deus, e louvado seja Deus pelo Ministério de Louvor que tem feito isso com excelência. E eu quero falar com os irmãos hoje num livro muito conhecido, num texto bem bastante conhecido, que é 1 Samuel capítulo 1. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos estar lendo aqui sobre Ana. Ana é uma personagem muito interessante, né? A história dela é uma história de perseverança, é uma história de superação, uma história de fé, é uma história que nos inspira de várias maneiras, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através da vida de Ana nessa noite, dentro daquilo que Ele colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Então nós vamos estar lendo alguns versículos do capítulo 1 e em seguida o capítulo 1 do o versículo 1 do capítulo 2. Então eu vou estar lendo aqui 1 Samuel capítulo 1, versículo 3 em diante. 1 Samuel 1, versículo 3. Quem achou diz amém. Amém. Então vou estar lendo aqui, irmãos. Diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava-lhe porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma porção excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando, olha só, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém? Agora o capítulo 2, versículo 1. Então Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Amém, igreja? Queridos, a história de Ana é muito forte em vários aspectos, mas uma das situações que o Senhor falou no meu coração quando eu estava meditando nessa palavra é que a nossa vida
ela não precisa ficar refém de momentos específicos, principalmente de momentos específicos relacionados ao sofrimento, a dificuldades. Se existe fé no nosso coração para crer que o nosso Deus é capaz de mudar todas as coisas na nossa vida. Amém? Nós não precisamos ficar reféns de uma situação. Se existe no nosso coração fé para crer que Deus pode mudar as coisas da nossa vida. E quando eu penso nisso, eu penso, Larison, naquela dificuldade que você passou com os meninos, né? Ali no hospital, o nascimento deles foi um nascimento prematuro, com dificuldade, com luta, trouxe angústia para o coração da Débora, para o seu coração. Mas eu pergunto, você ainda está naquele momento? Passou? Isso quer dizer que aquele momento ficou para trás. E o que dizer, Thaisa, da sua filha? O nome dela poderia ser Luísa Milagres, ou Milagre, não sei, porque foi dito que ela não sobreviveria. Foi dito, né, que ela não sobreviveria, mas ela está aqui. Ou seja, aquele momento de angústia, de dor, de choro, né, aquele momento em que você não sabia, o coração estava apertado e você não sabia, né, assim, qual seria o desfecho da situação. O desfecho veio da mão do Senhor, porque os médicos tiveram que reconhecer que foi Deus que fez. Então a nossa vida, ela não precisa ficar presa, a nossa vida não precisa ser refém de um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de angústia, se nós temos fé no nosso coração, para crer que o nosso Deus é poderoso para mudar coisas. Laura e Gerson precisavam vender um terreno. Como é que está? Está precisando vender ainda? Já foi, né? Aquele momento foi. Hoje está vivendo um outro momento. Então aqui nós lemos alguns versículos do capítulo 1 e nós lemos o início do capítulo 2. No capítulo 1 nós vemos Ana chorando. No capítulo 2 nós vemos Ana louvando. No capítulo 1 nós vemos Ana amargurada de coração, triste. No capítulo 2 nós vemos Ana alegre. No capítulo 1 nós vemos Ana estéril, incapaz de gerar filhos. No capítulo 2 nós vemos Ana mãe de filho, agradecendo a Deus pela bênção recebida. No capítulo 1 nós vemos Ana se sentindo derrotada, frustrada. E aqui no capítulo 2 nós vemos uma Ana se sentindo vitoriosa e abençoada no Senhor. Só que para chegar nas vitórias, nas bênçãos, no milagre do capítulo 2, ela teve que suportar as situações do capítulo 1. Isso quer dizer que para nós vivermos determinadas coisas com Deus, nós temos que suportar outras. Amém, igreja? E aí eu começo a desenrolar a mensagem que Deus colocou no meu coração, que muitas vezes, para que nós possamos viver as bênçãos, as maravilhas, as vitórias, os milagres do capítulo 2 da nossa vida, nós temos que saber passar pelas lutas, pelos sofrimentos, pelas dores, pelas dificuldades do capítulo 1 da nossa vida. Não existe como pular capítulos, irmãos. Não existe como, eu quero pular esse capítulo, pastor. Deus, esse capítulo eu não quero. Não tem como, irmãos. Sempre na nossa vida, na vida dos servos de Deus, sempre vai ter um capítulo que fala da nossa dor, que fala do nosso sofrimento, que fala das nossas tristezas, que fala do nosso sentimento de angústia. Porque, irmãos, se nós pararmos para pensar aqui, se você for bem sincero, existem momentos na nossa vida, mesmo sendo filhos de Deus, em que nós nos sentimos desanimados, sim ou não? Tristes, abatidos. Existem momentos na nossa vida em que o nosso coração ele fica angustiado porque a gente não entende o que a gente está passando, a gente não entende as circunstâncias que a gente está vivendo. Existem momentos na nossa vida em que a gente se sente desprezado, frustrado com pessoas, decepcionado com pessoas, sim ou não, irmãos? O que eu estou falando aqui é algo assim totalmente imaginário, não acontece na nossa vida, né? Eu acredito, irmãos, que muitos de nós aqui entendem o que eu estou falando. Muitos de nós aqui passam por sentimentos, por momentos em que a gente carrega no coração esse tipo de sentimento.
Mas eu quero dizer para você, querido, que assim como Ana teve uma reviravolta abençoadora com Deus, Deus também pode trazer sobre a sua vida a mesma coisa. O nosso Deus é um Deus que faz reviravoltas acontecerem. O nosso Deus é um Deus que nos dá a condição de vivermos, irmãos, aquela experiência que nós chamamos de dar a volta por cima. O que é dar a volta por cima? É você sair de baixo e ir para cima. É você sair daquela situação onde você se encontra pressionado, porque tudo de ruim está sobre você, te pressionando, te oprimindo, mas aí você sai daquela situação e tudo que estava te oprimindo passa a estar agora sujeitado debaixo dos seus pés. Dar a volta por cima é você sair de uma situação ruim, negativa, de derrota, para uma situação positiva, de bênção e de vitória. E aí eu quero perguntar, nós estamos num grupo mais reduzido, eu quero ficar mais perto dos irmãos aqui, a gente se aproximar mais, eu quero que essa pregação ela flua como um bate-papo com a igreja. Quem aqui nessa noite está precisando que Deus faça uma reviravolta abençoadora na sua vida? Quem precisa de algo assim? Temos ali uma mãozinha levantada, algumas mãos. Amém. Eu quero profetizar para você que nessa noite Deus está liberando essa palavra sobre a tua vida. Essa palavra ela é profética. Essa palavra ela vem da parte de Deus sobre a tua vida. Então, se existem pessoas aqui que precisam disso, é por isso que Deus me mandou pregar sobre isso. Me mandou entrar nesse tema ou nessa temática. E o que eu quero aqui compartilhar com os irmãos desse texto é que se nós cremos e nós precisamos que Deus muitas vezes faça uma reviravolta na nossa vida, que Deus mude as circunstâncias, tudo começa com a maneira ou com a forma como nós enxergamos o Deus que nós servimos. Tudo começa com a visão que nós temos de quem é Deus, de quem é o Deus que nós servimos. Porque se nós olharmos aqui a personagem do texto, a Ana, ela era uma pessoa temente a Deus, extremamente devotada ao Senhor, uma mulher que tinha um coração totalmente entregue ao Senhor, mas a Bíblia diz que o Senhor havia lhe cerrado a madre. Não foi o diabo. Quem que cerrou a madre de Ana? Quem? O Senhor. Quando um problema vem na nossa vida é o diabo, é mais fácil a gente entender, da gente lutar contra, a gente batalha contra o diabo, a gente expulsa o diabo, a gente espragueja o diabo, mas quando é Deus que traz aquela circunstância que nós não gostaríamos que ela viesse. Como nós reagimos? Como que nós olhamos para um Deus que nos faz sofrer? Como nós olhamos, qual é o nosso olhar para Deus quando Ele nos permite sofrer? Quando Ele não nos dá aquilo que nós queremos? Quando Ele não nos entrega aquilo que nós desejaríamos receber das suas mãos? Como que a gente olha para Deus, ou como que a gente encara Deus? Qual é a visão que a gente tem de Deus quando ao nosso lado Ele abençoa alguém que é briguento, é rixoso, não tem compromisso com Ele e não me abençoa? E quando eu falo isso, estou falando de Penina, né? Porque diz que a Penina dava filho todo ano, praticamente, né? Parece que a mulher era super, ultra, mega fértil, né? Mas ela era rixosa, briguenta, né? Ela provocava a outra, irritava a outra, né? E Ana era uma mulher temente a Deus. Ana era uma mulher de oração, Ana era uma mulher devotada ao Senhor. Mas o Senhor estava abençoando a Penina e não estava abençoando Ana. Como que você enxerga Deus quando aparentemente Deus parece que está abençoando as pessoas erradas e as pessoas que fazem tudo certo não estão sendo abençoadas, né? Então são coisas que nós muitas vezes temos que pensar, porque irmãos, se nós, dependendo do nosso nível de maturidade espiritual e dependendo do nosso nível de intimidade com Deus, a gente pode começar a julgar a Deus ou trabalhar de Deus como um trabalhar injusto, como um Deus que não faz as coisas do jeito que deveria fazer. E isso é uma tentação que muitas vezes vem sobre a nossa vida quando nós estamos vivendo uma situação igual a de Ana, né? E aí a gente pode cair naquela tentação que Asaf, um dos dirigentes de louvor, né,
do Velho Testamento, e ele era um homem de posição, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, mas houve um momento em que Asaf, no Salmo 73, a gente vai abrir esse salmo para você ler um pouquinho comigo, em que Asaf diz assim: Senhor, parece que aqueles que não querem nada contigo, aqueles que te desprezam, o Senhor abençoa, mas quem te serve, o Senhor castiga. Praticamente é isso que Asaf fala para Deus. Se você abrir comigo Salmo 73, vamos ver aqui um pouco do que Asaf fala, no Salmo 73. Salmo 73, Salmo de Asaf. Vou ler do versículo 3 em diante, porque no versículo 3 ele já de cara ele diz assim: pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que vão, olha só o que ele diz no versículo 13: vão, tenho purificado meu coração, lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que me ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Então até aqui, Asaf está dizendo o quê? Não está compensando eu andar em retidão, não está compensando eu andar na inocência, porque só o ímpio prospera, só o ímpio progride, eles fazem o que é errado, eles têm a sua casa cheia de prosperidade, eles têm bens materiais, eles têm abundância, eles praguejam o céu e mesmo assim eles prosperam. Até aqui ele estava com o coração dessa forma, mas quando ele entra no versículo 17, irmãos, tudo muda na visão de Asaf. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando Asaf contempla o fim dos ímpios, o fim se refere, irmãos, ao encerramento da vida aqui na terra e o ingresso na eternidade. Então, quando Asaf ele olha para o fim do ímpio neste mundo e para a eternidade, dentro dessa eternidade da vida do ímpio, o que Asaf viu? Morte, trevas, escuridão, perdição plena e total. E quando ele olha para a sua vida e para a eternidade que está preparada para a sua vida como justo, ele vê vida, ele vê salvação, ele vê glória, ele vê relação íntima e eterna com Deus para sempre. Então naquele momento Asaf entende o seguinte: Senhor, me perdoa, eu agi como um bruto, eu agi como um homem embrutecido, sem entendimento, porque eu estava olhando só para o presente, eu esqueci de olhar para o fim. Existe um fim para o ímpio, existe um fim para o justo. Então o ímpio muitas vezes pode ter mais bens, mais riquezas, mais prosperidade do que eu nessa terra, mas o fim dele é de morte, enquanto que o meu fim é de vida. Então, Senhor, me perdoe, pode dar mais para o ímpio, que o ímpio tenha mais dinheiro do que eu aqui, que o ímpio tenha mais prosperidade do que eu aqui. O que importa é que na eternidade eu estou salvo para sempre no Senhor. Então naquele momento Asaf ele começa a entender que o Deus que muitas vezes permite que o ímpio seja abençoado aqui é o Deus que precisa ser exaltado pelo justo, pelo fim que ele preparou para o justo na eternidade, que é um fim de vida eterna,
que é um fim de glória, que é um fim aonde ele vai ter uma comunhão permanente e eterna com o Senhor. E eu quero chamar a tua atenção nesse momento como igreja do Senhor, porque como igreja do Senhor, eu e você somos o povo que vivemos na terra, mas com o coração e com o foco da nossa atenção voltado para onde? Para a eternidade. Amém, irmãos? Nós temos que viver na terra com o coração e com os olhos voltados para a eternidade, porque se você ficar olhando só para cá, você vai desanimar. Se você ficar olhando só para as circunstâncias da vida e achando que a recompensa que Deus tem para você e que tudo que Ele preparou para você está aqui, você vai desanimar, porque existem muitos momentos em que a gente vai ver o ímpio tendo mais do que a gente. Isso é uma realidade. A gente vai ver aquele que não serve a Deus prosperando até mais do que a gente, e nós não podemos questionar a Deus o porquê dessas coisas acontecerem, mas nós podemos entender que o que Deus preparou para nós jamais acabará. Enquanto que aquilo que o ímpio tem aqui, ele pode ter mais dinheiro que você aqui, ele pode ter mais recursos que você aqui, mas tudo aqui vai passar. Na eternidade não. O que Deus tem para você é eterno. E a minha pergunta para você hoje é: se você fosse olhar para a sua vida hoje, você se consideraria uma pessoa que vive na terra com os olhos voltados para a eternidade? Nós acabamos de cantar um canto que chama Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem anseia pela volta de Jesus? Se você está com os olhos na eternidade, você está vivendo e esperando a volta de Cristo. Se você está com os olhos na eternidade, você está trabalhando para que a volta de Cristo aconteça o mais rápido possível. Então, quem é que trabalha para que Cristo possa voltar o mais rápido possível? Quem é o crente que age, que vive de uma maneira que apressa a volta de Cristo? É aquele que evangeliza, é aquele que proclama a salvação aos perdidos. Ou seja, eu espero a volta de Cristo, eu estou olhando para a eternidade, por isso eu estou anunciando a salvação de Deus pela graça em Cristo Jesus. Se eu sou aquele crente que está aguardando a volta de Jesus porque os meus olhos estão na eternidade, eu sou aquela pessoa que eu chego para as pessoas que não têm Jesus e digo: olha, boas obras é bom demais, praticar boas obras é maravilhoso, fazer caridade é muito bom, ajudar os pobres é tremendo, porém nada disso vai pagar os seus pecados, somente o sangue de Jesus. Porque, irmãos, o que acontece hoje no mundo? Muitas pessoas estão fazendo muitas coisas que precisam ser feitas, mas com a intenção errada, colocando nas obras, vamos dizer assim, a causa da sua salvação, enquanto que boas obras na vida do crente é consequência de uma vida salva. Eu e você temos que fazer boas obras? Sim ou não, irmãos? Quem acredita que nós temos que fazer boas obras? Temos. Está lá no Evangelho de Mateus capítulo 5: vós sois a luz do mundo. Não se esconde a luz debaixo do alqueire, mas se põe no velador, aonde todos possam ver. Assim resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Em outras palavras, você precisa sim fazer boas obras, você precisa sim ajudar os pobres, estender a mão ao perdido, dar comida a quem precisa ser alimentado. Agora está chegando o frio, vestir quem está passando frio. Só que você tem que entender uma coisa, irmão: o casaco que você vai dar para quem está passando frio, com o tempo ele vai acabar. A comida que você vai dar, bem mais rápido que o casaco, ela vai acabar. Agora o Cristo que você vai levar para aqueles que estão perdidos, esse jamais acabará. A salvação que Ele oferece é para sempre. Em outras palavras, você precisa ter a visão que Jesus tinha. Ele trabalhava em cima das circunstâncias que as pessoas estavam vivendo para colocar na vida delas a salvação. Ele ajudava os pobres, mas olhando para a alma perdida. Ele perdoava o paralítico, mas primeiro dizendo para ele: perdoados estão os teus pecados. Para que saibais que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados, então a ti te digo: levanta, toma o teu leito e anda. Mas ele fazia isso para autenticar a autoridade que ele tinha para liberar perdão. O que mais a humanidade precisa? Comida? Roupa? Cura física? Não, o perdão de Deus.
o perdão de Deus. E nós, como igreja, precisamos levar perdão. Tem muita gente aí fora que não tem perdão de Deus ainda, né? Se nós somos o povo da eternidade, nós temos que entender, irmãos, que é preciso você chegar para as pessoas. Ah, pastor, eu não sei evangelizar. Estou te dando a dica. Chega uma pessoa que você tem intimidade e fala: você sabia que boas obras é bom, é maravilhoso, ajuda as pessoas, promove o bem, mas sabia que não vai te levar para o céu? A pessoa vai te olhar e falar: como? Como é que é? Você pode me explicar? Aí você tem que explicar que salvação é graça, né? Que Jesus desceu do céu, morreu como um cordeiro, derramou seu sangue para que ela pudesse receber o perdão dos seus pecados. Ela precisa aceitar pela fé. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos evangelizar, irmãos. Quem acredita que Jesus está prestes a voltar? Então nós temos que trazer almas para Cristo. Nós temos que nos preocupar com essas questões, mais do que com questões relacionadas à vida material, às questões materiais da nossa vida. Nós temos que levar pessoas a Jesus. Então estou te dando uma dica de como evangelizar, de como chegar em alguém, né? Porque a maioria, 99% das pessoas confia nas suas boas obras. 99% das pessoas acham que é o seu procedimento, é a sua conduta ética, é a sua integridade moral, é as suas boas obras que vai lhe dar a salvação que ela precisa. E não é. Não é. Nós precisamos mostrar para as pessoas que não é. Tem uma frase muito interessante, presta atenção nessa frase: pessoas boas vão para o inferno, vírgula, porque de tão boas que elas acham que são, elas acreditam que não precisam receber a graça de Deus para a sua salvação. Então a pessoa que ela se sente boa, ela não se sente, vamos dizer assim, na necessidade de aceitar a Jesus. Sim ou não? Quem já se deparou com pessoas assim? Eu já me deparei, irmãos, porque a pessoa acha que ela é boa. Você está entendendo? E aí é difícil você colocar na mente da pessoa de que ela tem pecado, né? Só que a palavra de Deus diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Esses textos você tem que ter na ponta da língua. Romanos 3,23, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente quer dizer de graça, pela redenção que há no sangue de Jesus. Então, se você acredita na salvação e acredita na volta de Jesus, está com os olhos voltados para a eternidade, proclame a Cristo. Porque as religiões, elas tentam construir na mente das pessoas a ideia de que para se chegar a Deus, elas têm que construir uma escada baseada nas suas boas obras, na sua conduta moral e ética, onde cada degrau desses é uma boa obra, uma boa ação, que ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, até chegar aonde Deus está. E o Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho não é o homem subindo uma escada para chegar a Deus. O Evangelho é Deus descendo numa cruz para salvar o homem dos seus pecados. O Evangelho não é o homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem em Cristo. Você e eu fomos buscados por Jesus. Ele nos achou, Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, tudo começa pela maneira como você enxerga o Deus que você serve. Como é que Asaf enxergou o Deus que ele servia? Ele enxergou o Deus que ele servia como um Deus que permitia que o ímpio muitas vezes tivesse mais do que ele, mas que garantia a ele um fim de vida com a segurança da salvação na eternidade. Eu quero perguntar: esse Deus serve para você? Esse Deus serve para ser o seu Deus? Esse Deus serve para ser o Deus da sua vida? Ele permite que o ímpio tenha mais que você, Ele permite que o outro prospere mais do que você, mas Ele garante a sua salvação. Esse Deus serve para você? Pergunta para o seu irmão: esse Deus serve para você? O apóstolo Paulo,
ele tinha um espinho na carne. Sim ou não, irmãos? Ele diz o seguinte: foi-me dado um emissário de Satanás para me esbofetear. Um espinho, a saber, um espinho na carne, sobre o qual eu roguei ao Senhor 3 vezes, que o Senhor me tirasse. E o que Deus disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu volto àquela pergunta: como você enxerga Deus quando Deus diz não para você? Como você enxerga Deus quando Ele não te dá o que você gostaria que Ele te desse? Né? O apóstolo Paulo passou por isso. Só que ele disse que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita, com espinho na carne. Com espinho na carne. Por que eu estou trazendo essa palavra para você, irmão? Porque hoje nós estamos sendo bombardeados de palavra de autoajuda que diz para o crente que tudo que ele quiser Deus vai dar. Sim ou não? Mentira. Deus não vai te dar tudo que você quer não, irmão. E você tem que ficar com Ele, não pelo que Ele te dá, mas por quem Ele é. Se Deus fizer, Ele é o quê? E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. E se não abrir, Ele continua sendo Deus. O que nós temos, o que o Espírito Santo quer arrancar do nosso coração é um entendimento errado do porquê nós caminhamos com Deus. Vou repetir: o que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração hoje, que Ele já trabalhou no meu, porque eu sou o portador da palavra, então tem que trabalhar primeiro em mim, para depois trabalhar em você. O que o Espírito Santo está fazendo é: eu estou trazendo você para mim, filho. Eu estou trazendo você para mim, filha. Eu sou Deus que nem sempre digo sim para você em todas as coisas que você quer, mas sou teu Deus. Sou teu Deus. Eu sei a hora em que eu tenho que dizer sim para você. Tudo começa pela maneira como nós enxergamos o Deus que nós servimos. Falamos de Asaf, falamos de Paulo, mas vamos voltar para Ana. Como que Ana enxergava o Deus que ela servia? Como Deus que era digno de ser adorado quando Ele não me dá o que eu quero. Ela estava no templo adorando. Ela não tinha filho, ela não tinha a bênção dela nas mãos, ela não tinha a criança dela no colo, mas ela estava no templo adorando a Deus. Senhor, o Senhor não me deu, mas aqui estou eu, tua serva, estou aqui para te adorar, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, estou me derramando na tua presença. Irmãos, o que o Senhor quer de nós? Que nós sejamos pessoas capazes de fazer o que Ana fez. Deus não me deu, Deus não concedeu o que eu queria, mas eu estou adorando a Ele, eu estou na presença dEle. Eu ouvi uma explicação muito interessante de um pastor chamado Moisés Leopoldino, que ele falou o seguinte, que Deus, Ele não estava castigando Ana, que Deus não estava punindo Ana, porque ela não tinha motivo nenhum para ser punida. Pelo contrário, Deus estava guardando Ana e preservando o ventre de Ana para um momento específico. Ou seja, ela iria ficar grávida, mas não no seu tempo, no tempo de Deus. Por quê? Porque no coração de Deus, Ele iria trazer Samuel através da vida de Ana, e tinha que ser naquele momento, tinha que ser naquele tempo. Se Deus desse Samuel para ela antes daquele tempo, não se encaixaria dentro dos planos que Ele tinha em relação ao propósito de restaurar o ministério sacerdotal que estava corrompido. Porque os filhos de Eli se corromperam, Eli se corrompeu, e o Senhor estava trabalhando na história do povo de Israel para trazer aquele homem que seria sacerdote, profeta e juiz. E não podia ser no tempo de Ana, tinha que ser no tempo de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite? Tudo aquilo que não veio para você no seu tempo, no tempo de Deus vai vir. Amém? Quem recebe isso? Vou repetir: aquilo que não veio para você no seu tempo, no tempo de Deus será liberado. Aquela restauração que você queria na vida do seu filho, no seu tempo, no tempo de Deus vai vir. Aquela cura que talvez você queria no seu tempo e não veio, no tempo de Deus virá.
aquela solução para a sua vida financeira que não veio no seu tempo, no tempo de Deus não falhará. Então tudo está no controle soberano da vontade de Deus. Deus sabe o tempo, a hora e o momento de fazer o que precisa ser feito na nossa vida. Se você quer entrar no capítulo 2, passe pelo capítulo 1. Ana chorou, Ana sentiu amargura de alma, mas ela permaneceu na presença de Deus, permaneceu adorando a Deus, permaneceu buscando a Deus. Qual que é o teu desafio hoje? É olhar para a situação que não aconteceu e permanecer em Deus. Amém? Olhar para a situação que não aconteceu e permanecer em Deus, permanecer na presença de Deus, permanecer adorando ao Senhor. Quem entendeu isso? Segundo, irmãos, se você quer uma reviravolta abençoadora de Deus na tua vida, tenha humildade de reconhecer que na sua pouca força você pode contar com a grande força de Deus. Amém? Deus é forte, nós somos fracos. Você é fraco, eu sou fraco, mas o nosso Deus é forte. Tenha humildade de reconhecer que você não tem força, mas que Deus tem força para te dar. Quantos aqui estão em pé porque recebeu força de Deus? Porque se você tivesse na tua força, já tinha caído faz horas, mas você não caiu porque tem um Deus te fortalecendo, tem um Deus colocando força em você, tem um Deus te capacitando, tem um Deus sustentando a tua vida. Quantos de nós aqui, irmãos, já deveríamos ter entregado os pontos, desistido de casamento, desistido de muitas coisas na nossa vida, mas nós não desistimos porque existe força em Deus. Deus continua sendo a fonte da nossa força, é Ele que nos sustenta. E eu quero dizer para você nessa noite, que embora a gente seja fraco, embora a gente tenha pouca força, mas quando nós confiamos em Deus, você tem pouca força, mas se você confiar em Deus, você vai vencer gigantes. Amém? Davi e Golias, irmãos, 3 metros de altura. Eu não sei que altura tinha o Davi, não vou nem me arriscar, mas diz que ele era baixo. Diz que ele era baixinho, né? Não vou falar que ele era o pastor Lucas, né? Eu acho que ele era maior, né? Mas, irmãos, não tinha como. Golias, humanamente falando, ele destruiria Davi com muita facilidade. Davi tinha pouca força diante da grande força de Golias. Porém, quando a batalha terminou, Golias estava no chão e Davi estava vitorioso. Porque Davi, ao invés de Golias, que veio contra ele com espada, com lança, com escudo, Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Em outras palavras, Davi disse: a sua força está no seu escudo, na sua espada e na sua lança. A minha força está no Senhor, e Ele me entregará a sua cabeça. Homenzinho corajoso, né, irmãos? E muitas vezes é isso que Deus quer de nós. Sabe o que Deus quer de você muitas vezes? Que você encare o seu problema nos olhos e diga: problema, você é maior do que eu, muito maior do que eu, só que eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos de Israel é a minha força. Sabe o que vai acontecer com o seu problema? Ele será vencido em nome de Jesus. Amém? Pouca força, mas Deus tem muita força. Você não tem força para vencer um trauma do passado. Tem pessoas que não têm força para vencer um trauma que aconteceu lá atrás, que machucou o seu coração, machucou a sua alma, machucou o seu interior. Você não tem força para vencer um trauma, você não tem força para vencer uma lembrança amarga do passado, você não tem força muitas vezes para vencer o comportamento agressivo de alguém que mora com você na tua casa, às vezes um filho, um marido, enfim, você não tem, mas Deus tem força para te dar vitória sobre essas situações. Pouca força,
a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse 3:8. O Senhor diz a esta igreja assim: conheço as tuas obras, eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta que ninguém fecha, e que fecha a porta que ninguém abre. Conheço as tuas obras, sei que tem pouca força, porém guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmãos, a porta aberta que Deus abriu para essa igreja de Filadélfia era a porta para o evangelismo de muitas nações. Filadélfia ficava numa margem comercial que ligava o Ocidente ao Oriente. Então muitas pessoas do Império Romano passavam por ali. E essa igreja, ela tinha duas características marcantes no coração de Deus: ela guardava a palavra e não negava o nome do Senhor. Em outras palavras, ela era fiel e obediente. A uma igreja fiel e obediente, mas que tem pouca força, Deus abre portas. Então eu quero dizer para você, crente que está aqui, se você fosse crente de Filadélfia, talvez você tenha pouca força, porque você não tem muitos recursos, porque a sua capacidade em muitos aspectos é limitada, mas você é obediente à palavra, você é fiel a Deus. Então Deus, Ele abre portas para você, que ninguém pode fechar. Ele abre portas, Ele dá condições a você que ninguém pode tirar de você. Então, nessa noite, não coloque a esperança da sua vitória na sua força, mas na força que vem do Senhor. O que Ana fez? Ela se derramou diante de Deus. Ela não tinha força nem para orar mais, irmãos. A palavra de Deus diz que somente os lábios dela se moviam. Sabe aquela pessoa que nem fala mais, ela só balbucia? Ela estava assim, totalmente entregue, sem forças nela mesma, mas buscando força em Deus. Quem quer receber força de Deus aqui nessa noite? Em nome de Jesus, eu quero profetizar que nessa noite você vai receber força de Deus, força da parte de Deus, para vencer, para enfrentar situações que você não poderia vencer, mas você vai vencer em nome de Jesus. Terceiro, irmãos, se você quer reviravoltas de Deus na sua vida, não perca tempo com quem te provoca. Vai falar com aquele que te abençoa. Amém? Aqui esse texto diz que havia alguém que provocava Ana. Quem que era, irmãos? A Penina. Diz que ela provocava tanto a Ana que ela fazia a Ana chorar. E ao invés de Ana ficar batendo boca com a Penina, o que ela foi fazer? Foi falar com Deus. Penina era abençoada porque ela concebia filhos. Sim ou não, irmãos? O ato de conceber filhos é ou não é uma bênção? Só que a Penina era aquele tipo de pessoa que ela pegava a bênção que ela recebia e ela fazia uso dessa bênção para humilhar aquele que não estava recebendo da mesma forma. E eu quero dizer uma coisa para você: se Deus tem te abençoado, não é para você humilhar o outro que não está sendo abençoado da mesma forma que você. Não é para você pegar a sua bênção e esfregar na cara do outro. Não é para você pegar a sua bênção e dizer, eu tenho, você não tem, né? Não é esse tipo de procedimento que agrada o coração de Deus. Bênção não é para você se engrandecer. Bênção não é para você se ensoberbecer. Bênção é para você exaltar a Deus. Só que a Penina, ela usava as suas bênçãos para diminuir a outra. E Penina representava aquela pessoa que ficava falando do defeito da outra. Você não pode, você tem esse defeito, você tem essa falha, você tem esse problema. É gostoso você ficar ouvindo isso, irmãos? É gostoso você ter uma Penina do teu lado, dizendo para você aquilo que te fere, aquilo que te machuca, aquilo que atinge você? Marido e mulher é especialista em fazer isso com o outro, porque o marido sabe o que ele pode dizer para machucar a esposa,
e a esposa sabe o que ela pode dizer para machucar o marido. Aí ficam os dois naquela guerra. Talvez a sua penina é o seu marido, está lá, te irritando, te provocando, enchendo a tua paciência, né? Ao invés de você ficar degladiando com a penina, o que você tem que fazer? Busque a Deus. Busque a Deus, fale com Deus. Agora você ficar batendo boca com quem te provoca, não resolve nada, irmão. Rede social hoje virou um ambiente de bate-boca, sim ou não? Essa pessoa escreve lá um textão, aí te provoca. Aí você vai lá e escreve um textão maior. Aí fica lá, dando ferramenta para o diabo, né? Irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos entrar em vãs discussões, em vãs contendas, né? Mas que nós devemos buscar a Deus. Então, não perca tempo com quem existe para te irritar, né? Com quem se faz presente só para te cutucar, só para falar de coisas que vão te ferir, só para falar de coisas que vão te machucar. Não perca tempo, não brigue, não discuta, né? Busque a Deus, coloque a causa diante do Senhor, porque quem vai fazer justiça na sua vida é o Senhor, amém? Porque quando Ana concebeu, Penina teve que ficar caladinha. Sabe quem que vai calar a boca de quem fica se levantando contra você? O Senhor, se você o buscar. Amém, igreja? Amém, igreja? Quarto, irmãos, estou indo para o final. Quem quer reviravoltas abençoadoras de Deus na sua vida aí? Saiba tratar com respeito e gratidão àqueles que Deus levantou para te guiar espiritualmente, mesmo quando essas pessoas agem de maneira como você não gostaria que elas agissem com você. Ana foi para o templo, estava buscando a Deus, amargurada de espírito, balbuciando, não tinha mais força. Quem que estava lá no templo, irmãos? O sacerdote Eli, sim ou não? O que o sacerdote Eli fez? O que ela fez, André? O que ele fez? Falou que ela estava bêbada, né? Falou, mulher, você tomou umas, hein? Né? E veio para o templo, encheu a cara, né? Aparta de ti o vinho, né? Foi isso que ele falou, irmão. Estou falando aqui uma linguagem nossa, mas foi exatamente isso que ele falou. Ó, mulher, você está bêbada, aparta de ti o vinho. O que aconteceu? Com a Ana, ela foi incompreendida. Quem já foi incompreendido aí? Foi incompreendida. Ela foi julgada de forma errada, sim ou não? Quem já foi julgado dentro da igreja de forma errada? É gostoso, irmãos? É bom quando alguém te julga? Quando alguém fala de você coisas que você não está fazendo? Alguém julga você, fala que você está fazendo coisas que você não está fazendo? Aí eu pergunto para os irmãos: Ana saiu dali brava com o sacerdote, fez uma conspiração, falou: ó, meu marido, o sacerdote está doidão, tem que trocar esse sacerdote. Esse sacerdote aí, você acredita que ele me chamou de bêbada? Você acredita que ele falou que eu enchi a cara e fui pro tempo? Foi isso que ela fez, irmãos? Ela saiu por aí falando mal do sacerdote, assim, nos bastidores, falando do sacerdote? Também não. Irmãos, o que a gente tem que entender é o seguinte: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A gente luta contra um camarada chamado Satanás. E Satanás, eu digo assim, burro é quem pensa que ele é burro, porque Satanás não é burro. Satanás, ele é muito, muito mais inteligente que você e do que eu. A gente só consegue superar porque estamos debaixo da graça, irmãos, porque o Espírito Santo está aqui com a gente. Mas não queira encarar o Satanás
na sua força. Ele te derruba assim. Irmãos, uma das estratégias de Satanás para destruir a nossa vida, a igreja, é aquela situação de jogar pessoas umas contra as outras. Jogar pessoas umas contra as outras. Levar as pessoas ficando falando mal uma da outra, por causa de erro, por causa de falha, por causa de... E aqui nós temos Ana, que era uma adoradora, e nós temos o sacerdote, que é o sacerdote, né? E naquele momento ali, eu fico maravilhado com a postura da Ana, que apesar do erro do sacerdote, ela trata ele com respeito, ela trata ele com respeito, com gratidão. E o sacerdote, depois de entender o que ela realmente estava passando, ele diz para ela assim: vai em paz, o Deus de Israel conceda o que você pediu. E sabe o que diz o texto? Que ela saiu dali em paz, que ela saiu dali com o coração aliviado, que ela saiu dali com um semblante diferente, porque ela recebeu uma palavra de bênção da parte do sacerdote. O sacerdote falhou, mas o que ela fez? Ela conversou com ele, explicou a situação, ele entendeu, depois a abençoou. Esses dias eu fiz a Olinete fez uma reunião com o louvor, eu participei do Ministério de Louvor, e uma coisa que eu disse para os ministros de louvor, eu tenho que dizer para toda a igreja: irmãos, pecado que Deus mais abomina não é prostituição, não é traição, não é adultério. O pecado que Deus mais abomina chama-se rebeldia. A rebeldia é a desobediência piorada, porque a rebeldia é o ato desobediente que a pessoa faz em forma de afronta à autoridade de alguém. E o rebelde é aquele que, quando ele cai, ele leva um monte de gente com ele. Quem foi a primeira vítima da rebeldia no universo? A Olinete está soprando ali. A primeira vítima foi o próprio Deus, irmãos. Quem que se rebelou contra Deus? Quem que se rebelou contra Deus, igreja? Lúcifer. Lúcifer estava pertinho ou longe de Deus? Pertinho de Deus. Aí já tem um mistério para nós. Rebeldia é um pecado que o diabo trabalha no coração, principalmente daqueles que estão mais perto do líder maior. Por quê? Porque essas pessoas têm uma influência maior. Então, quando a rebeldia entra no coração de uma pessoa, ela começa a se levantar contra o seu líder, começa a falar mal do seu pastor, começa a falar mal dos seus líderes. Isso é uma ação luciferiana, é uma ação de Satanás. Então, você que está aqui nesse templo, quando você pega a sua boca para falar mal do seu pastor, ou para falar mal da igreja, você está emprestando a sua boca para o diabo. Você está emprestando a sua boca para o diabo. O diabo está usando a sua boca quando você fala mal de um pastor, quando você fala mal de um líder, quando você fala mal da igreja. Porque se você está falando mal, você está falando para alguém. Então você já está influenciando outra pessoa ao erro. Não subestime essas coisas, porque Satanás, quando ele caiu, ele levou 2 anjos com ele, irmãos. Quantos anjos ele levou? 1/3 das miríades do céu. Você consegue entender isso? Se Satanás conseguiu iludir anjo, que é muito mais perfeito do que nós, moralmente falando, e nós, irmãos, que qualquer bobeirinha a gente já está se desviando do caminho, qualquer bobeirinha nós já estamos indo contra o outro, né? Então, cuidado, igreja. Eu conversando com a Nicole aqui esses dias, ela fez um curso de cura, achei muito interessante o exemplo que ela citou, que foi citado lá no curso, que quando tem uma carne podre e as moscas estão ali, não adianta você abanar para as moscas irem embora. O que você tem que fazer? O que tem que fazer, Nicole? Remover o que está podre. Você fica só abanando as moscas, mas o podre está ali, a mosca volta. Aqui na igreja,
talvez a gente esteja abanando mosca em muitos aspectos, irmãos. Tem coisas podres que a gente não está tirando. Tem coisas podres que estão presentes ainda e a gente está deixando permanecer. E aí o que acontece? Disse-me-disse, fofoquinha, um falando mal do outro, pelos bastidores, né? E isso já é coisa que tinha que, sabe, já não devia existir mais. Nós precisamos avançar para ganhar almas para Jesus. Mas como você vai trazer uma alma para Jesus, que ela fica aqui 2 semanas, aí ela vê alguém falando mal do outro, fala, propaganda enganosa, hein? O povo aqui me enganou, porque falaram que Jesus muda, né? Que Jesus faz isso. Então nós temos que preparar o ambiente para que esse ambiente seja um ambiente de cura, mas para isso nós temos que ser curados. Amém, igreja? Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, eu não preciso fazer isso, porque a palavra de Deus ela já faz automaticamente. Eu estou aqui apenas ministrando a palavra que Deus me deu para ministrar, mas eu percebo que a igreja ela ainda precisa ser tratada em muitos aspectos nessas situações, e talvez isso seja um dos motivos que tem impedido a igreja de ter mais gente, de crescer mais numericamente, né? Por quê? Porque a Bíblia diz, um reino dividido não prospera, uma casa dividida não subsiste. Então o que eu disse para o Ministério de Louvor, eu digo para a igreja: se você tem alguma coisa que você não concorda com o seu pastor, você tem que falar com ele. Pastor, eu tenho uma coisinha assim que, algumas coisas que o senhor faz, assim, que eu acho muito estranho, diferente, o senhor pode me explicar isso? Eu terei todo o prazer de explicar para você. O que você não pode fazer é ficar falando. Você acha que Deus não vê? E você acha que Deus não revela? E você acha que as coisas vão ficar encobertas? Engano seu, porque aos olhos de Deus nada fica encoberto. Deus traz à tona. Tem um provérbio que me chama muita atenção, provérbio 6. Provérbio 6. Provérbio 6. Provérbio 6:16. Diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. São 7 coisas. 6 coisas o Senhor odeia, mas a última o Senhor abomina, o Senhor detesta. Então vamos lá. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e a última, a que Deus mais detesta, o que semeia contenda entre irmãos. Essa para Deus é a pior de todas, né? Então, o semeador de contenda, aos olhos de Deus, é algo terrível. Então, queridos, nós precisamos blindar o nosso coração. Então, uma maneira de você blindar o seu coração é a gratidão. Seja grato, né? 2 semanas atrás, eu fui pregar numa igreja, e o pastor lá confidenciou comigo que ele havia investido num casal. O casal estava há muito tempo na igreja, e era um casal vamos dizer assim, da mais alta confiança. Era um casal que viajou com ele para a praia, foi um casal que eles estavam juntos na casa um do outro constantemente, e de repente, sem motivo algum, ele descobre que aquele casal estava indo numa igreja, mudando de igreja, sem falar nada para ele. Aí o que aconteceu? Ele chamou o casal para conversar. O casal simplesmente falou: pastor, nós estamos indo embora, sem motivo nenhum. A esposa dele ficou assim, bastante abalada, porque não esperava essa atitude desse casal. Então, são situações que às vezes abatem o coração de um líder, quando ele espera de uma pessoa algo
e de repente ele recebe outra, totalmente diferente. Então nós precisamos cuidar uns dos outros, irmãos, né? Eu vejo assim, para mim, igreja é como uma família. Eu já decorei até o lugar onde as pessoas sentam. Eu sei que Diva senta aqui, minha família, geralmente o Gerson e a Laura senta aqui no meio, Davi e a Carla lá no fundo, né? Eu já sei quem senta aqui nesse lado, quem senta de cá. A gente vai decorando o gosto de vocês, aonde vocês gostam de sentar, enfim. E a gente quer essa relação cada vez mais profunda. A gente quer uma relação cada vez mais íntima uns com os outros, para que a gente possa fazer muito para Deus. Mas não depende só de mim, depende dos irmãos, depende de cada um de nós. Quando o Larison, por exemplo, que é líder da EBD, ele faz uma programação pensando num domingo de manhã, um almoço para toda a igreja vir, participar de um aulão na EBD, de Páscoa. Ele não está só pensando na EBD, irmãos. O que ele está pensando? Está pensando na unidade, na aproximação que nós precisamos ter, porque nós precisamos ser uma igreja mais ativa, precisamos ser uma igreja que, sabe, flui mais no amor de Deus. Mas como que nós vamos fazer se nós estamos longe uns dos outros, distantes uns dos outros? Então, por isso, eu quero assim caminhar assim para o encerramento dessa palavra, levando você a pensar nisso. Às vezes o Senhor vai te colocar numa situação em que você vai olhar para uma pessoa que agiu de uma maneira que você não entendeu, mas não é para você rejeitar aquela pessoa, desprezar aquela pessoa. Conversa com aquela pessoa. O que Ana fez com Eli? Conversou. Ela não se afastou de Eli, ela não mudou de igreja. Hoje é muito comum isso. O pastor agiu assim, o fulano agiu assim, estou indo embora, tá? Estou mudando de igreja. Aí você demonstra que você, às vezes por uma coisinha que nem foi erro, às vezes uma coisinha que você não entendeu, você pegou uma multidão de coisas que aconteceu boa, você jogou tudo no lixo, você foi ingrato. Você foi uma pessoa ingrata, porque você pegou tudo que você recebeu e jogou fora. Aí por uma coisinha assim, você quer mudar de igreja. Então hoje as pessoas são muito melindrosas, né? Um milindre está assim demais. Então, gente, eu vejo assim que nós não podemos ser melindrosos. Jesus, ele foi para a cruz por nossa causa. Jesus foi melindroso, irmãos, quando ele foi para a cruz. Ele estava disposto a ir às últimas consequências para demonstrar amor por você e por mim. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Uma incompreensãozinha é motivo para mim mudar de igreja, para mim desestabilizar, para parar de estar nos cultos. Então tem muita coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que repensar, né? Mas em último lugar, quem quer uma reviravolta aí? Quem quer aí, irmão? Levanta a mão aí. Seja sábio ou sábia e assuma a responsabilidade antecipada de compartilhar com Deus a bênção quando ela chegar. A bênção, Senhor, não vai ser só minha, a bênção também vai ser sua. Se o Senhor me der um filho, o que ela diz? Será meu e seu. Eu entregarei ao Senhor, levarei ao santuário, será sacerdote na sua casa. Querido, se você quer algo de Deus, se você precisa de algo que Deus possa te dar a nível de bênção, que vai melhorar a sua vida, que vai trazer mais alegria ao seu coração, divida isso com Deus. Senhor, se o Senhor me der, eu também vou usar para o teu reino, para a tua obra. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai olhar e falar: opa, é nosso, então eu vou liberar. Então, isso é para quebrar o nosso egoísmo, irmãos. Sabe aquela questão de pensar só na gente? Deus, eu quero que o Senhor faça para mim. Para mim. Não, Senhor, é para mim, mas também é para ti. E Deus vai te abençoar. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Fique em pé nesse momento. Eu quero orar. A marca da promessa.